Estudo Bíblico 1 Timóteo 3, versos 1 a 16. Uma excelente obra. Na instrução para combater o erro doutrinário em Éfeso, Paulo incluiu ensinamentos sobre os presbíteros. É o plano de Deus que cada igreja local eleja presbíteros qualificados. Atos 14, 23, Filipenses 1, 1 e Tito 1, verso 5. Paulo não oferece a Timóteo sugestões para escolha, mas dá qualificações, dizendo que é necessário, versos 2 a 7. Portanto, quem não tiver todas essas qualidades reveladas por Deus, não deve ocupar o cargo de presbítero. Qualificações dos bispos, versos 1 a 7. As palavras episcopado, verso 1, e bispo, verso 2, traduzem uma só palavra grega, episcopos, que quer dizer supervisionar ou pastorear. Na Bíblia, bispos também são chamados de presbíteros, anciãos, e sua função é a obra de pastorear o rebanho de Deus. Atos 20, versos 17 a 28. Logo, as palavras pastor, bispo e presbítero descrevem o mesmo cargo e a distinção feita entre elas por homens não tem base bíblica. Assim, o que é necessário para ser bispo é necessário também para ser pastor ou presbítero. As qualificações do bispo ressaltam seu caráter provado e aprovado como servo fiel a Deus e nada tem a ver com posição social ou grau de escolaridade. Olhando para todas as qualificações juntas, tiramos algumas observações gerais sobre bispos. O cargo de bispo é uma obra, verso 1. Bispo não é um mero título de honra, mas é uma obra de muita responsabilidade espiritual. Note as fortes advertências de Paulo em Atos 20, versos 28 a 32. Essa obra deve ser feita somente por homens preparados e qualificados pela palavra de Deus. O bispo deve ser irrepreensível, verso 2. A palavra irrepreensível fala da necessidade de o bispo ser reconhecido por seu bom comportamento e domínio próprio. Veja como as outras qualificações descrevem essa qualidade. Temperante, sóbrio, modesto, verso 2, não dado a vinho, não violento, inimigo de contendas, não avarento, verso 3, tendo bom testemunho dos de fora, verso 7. A palavra irrepreensível significa que o bispo deve estar acima de qualquer repreensão escandalosa. A preocupação de Paulo é que os bispos gozassem de um bom conceito, tanto entre os crentes como entre os de fora da igreja. O bispo deve ser fiel em casa, verso 2 e versos 4 e 5. Como esposo de uma só mulher, verso 2, o bispo mostra fidelidade e respeito à aliança feita por Deus, Mateus 19, 6. Isso se referia tanto à proibição da poligamia como a outro casamento no caso de divórcio, como quem governa bem a própria casa, versos 4 e 5. O bispo mostra fidelidade em cuidar das almas dadas a ele por Deus, Salmo 127. Se os filhos o obedecem com respeito, isso mostra sua capacidade como líder e disciplinador, qualidades necessárias para lidar com crianças espirituais na igreja. 1 Pedro 2, versos 1 e 2. O bispo deve também ser maduro espiritualmente e emocionalmente, por isso a exortação para que o bispo não seja um recém-convertido. Como proceder na casa de Deus? Acerca dos diáconos, versos 8 a 13. Depois de falar das qualidades necessárias para um homem ser bispo, versos 1 a 7, o apóstolo Paulo também fala das qualificações para os diáconos. Diácono traduz a palavra grega diákonos, que descreve um servo em relação ao seu trabalho. Embora todos os cristãos devam servir a Deus, Romanos 6, versos 22 a 23, e uns aos outros, Marcos 10, versos 42 a 45, o diácono é um servo com um trabalho definido para fazer na igreja. Atos 6, versos 1 a 5, como exemplo desse tipo de serviço.
O diácono, assim como o bispo, deve ser alguém aprovado por Deus, verso 8. Essas qualidades são necessárias para ser diácono na igreja do Senhor. Respeitável. O diácono vai servir e assim deve ser alguém cujo caráter como servo de Deus é notável pelo seu comportamento sério e pela confiança que os outros têm nele. De uma só palavra, o diácono deve ser convicto e honesto e não alguém que muda sua opinião e sua palavra de acordo com a situação. Efésios 4, versos 11 a 16. Não inclinado a muito vinho. O diácono precisa tomar decisões no seu serviço, e quem bebe muito logo perde a capacidade para reto juízo. Provérbios 31, versos 4 e 5, Isaías 28, 7. Não cobiçoso de sórdida ganância. O trabalho do diácono talvez o coloque em contato com o dinheiro da igreja, e ele deve ser alguém que não cairia na tentação da riqueza. Conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Verso 9. Paulo se refere ao evangelho como o mistério da fé. Efésios 1, versos 9 e 10 e 3, versos 3 a 5. O diácono deve ser alguém que tenha consciência limpa com respeito ao evangelho, ou seja, um servo fiel de acordo com a palavra de Cristo. 1 Coríntios 4, versos 1 e 2. Primeiramente, experimentado, verso 10. O diácono deve ser aprovado antes de assumir a função, não depois. Provado em casa, versos 11 e 12. Quem vai servir na igreja deve ser alguém que já provou seu serviço na sua própria casa. Um homem, porque está se referindo ao marido, deve ser escolhido como diácono, somente se ele é fiel à esposa e se a esposa e os filhos são fiéis a ele. Ser marido e pai é um serviço adequado para provar o caráter do homem de Deus. Efésios 5, versos 22, 6, verso 4. O bom serviço do diácono resulta em ainda mais confiança e respeito dos outros e no seu próprio crescimento espiritual. Verso 13. Na casa de Deus, versos 14 a 16. A igreja, sendo a casa de Deus, deve apoiar e promover a verdade do Pai, muito como o caráter do lar manifesta o caráter do diácono. A casa de Deus nunca deve ter o foco em si mesma, mas no Evangelho, o qual ensina a encarnação, justificação, a pregação e a glorificação de Cristo. Verso 16, 1 Coríntios 15, versos 1 a 4. Paulo resumiu a sua discussão sobre a conduta na vida da igreja. Havia regras e orientações a serem seguidas. Colunas, estilos. A igreja sustenta a verdade, por isso é coluna, aquela que sustenta a construção. Baluarte, hedraioma, expressa a ideia de estabilidade e permanência. A intenção de Paulo era enfatizar que a verdade do Evangelho é encontrada e sustentada por meio da Igreja de Jesus Cristo. O verso 16 sugere que havia um cântico com aquela letra. Aquele que foi manifestado na carne, uma referência à encarnação com indicação da pré-existência de Cristo. Foi justificado em espírito, uma referência à ressurreição de Cristo. Contemplado por anjos, uma referência à sua ascensão. Recebido na glória, uma referência à exaltação de Cristo na glória.